Olá! Anda recebendo e-mails com novas exigências para deferir a sua licença ambiental? O vídeo de hoje é para responder o que pode e o que não pode acontecer no seu processo de licença ambiental. Olá, o meu nome é Maria Angélica de Almeida. Eu sou especialista em defesas ambientais e colaboro com outros colegas de outras áreas a fazerem as defesas dos autos de infração lavrados por órgãos ambientais num tempo muito mais curto. Essa pergunta nos chegou, aliás, nos chegou um fato que eu achei estranhíssimo e por conta disso nós resolvemos preparar esse vídeo para conversar com você que é interessado num processo de licenciamento ambiental. Você que está aí tentando obter a sua licença ambiental, é sobre isso que a gente vai conversar. O processo ambiental, ele tem um rito próprio. Então, para esclarecer o que pode e o que não pode, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou te dizer exatamente o que pode, o que deve acontecer no seu processo de licença e depois eu vou te contar uma história a respeito do que não pode acontecer no seu processo de licenciamento ambiental. Então vamos lá, como é que começa um processo de licença ambiental? Via de regra, começa por um requerimento do interessado. Só pode começar dessa maneira. Ou, de alguma maneira, ele é compelido a fazer o pedido de licenciamento ambiental se ele estiver fora do licenciamento. Mas, enfim, tem sempre que ter um requerimento do interessado. Esse requerimento pode ser feito por via eletrônica, nos órgãos que já têm o sistema SEI, que é o Sistema Eletrônico de Processos, ou ele pode ser fisicamente. Muitos órgãos ainda são pequenos, em cidades pequenas, e precisa ser feito pessoalmente, fisicamente, lá no órgão ambiental. Então, tudo começa por um requerimento, que pode ser por via eletrônica ou pode ser fisicamente, pode ser pessoalmente no órgão ambiental. E junto com esse requerimento, você tem que juntar uma porção de documentos, projetos, documentos pessoais dos donos da empresa, documentos da empresa. Como é que você vai saber que documentos são esses? Via de regra, tem um termo de referência, dizendo, olha, para esse tipo de empreendimento tem que ser juntado projetos, relatórios, estudos, documentos da empresa, documentos dos sócios da empresa. Via de regra, isso está, então, num termo de referência que vai servir de norte para você saber que tipos de documentos você tem que juntar ali naquele processo de licenciamento. Feito esse primeiro movimento, você fez o requerimento, juntou todos esses documentos, junto com esses documentos você tem que tomar uma providência que é imprescindível, pagar a taxa de análise. Se você não pagar a taxa de análise, não adianta de nada você juntar aqueles documentos ali, porque depois vai ter que abrir prazo para você juntar lá o comprovante. Essas taxas são altas, realmente elas são muito caras, via de regra são muito caras, mas se você não juntar, o processo não vai ser analisado. Sem a taxa de análise, ele não será analisado. Então, você tem que, num primeiro momento, fazer três coisas, ó. O requerimento de licenciamento. Segundo, você tem que juntar os documentos, projetos, autorizações de outros órgãos de água, luz, enfim, do que você vai precisar para o seu empreendimento e a taxa de análise. Quando você juntar tudo isso, o analista que for designado para o seu processo, para analisar o seu caso, ele vai fazer uma primeira análise do processo. Quando ele fizer essa primeira análise, ele vai produzir ao final dessa análise um documento que, via de regra, também tem um desses nomes. Ele pode ser uma informação técnica, ele pode ser uma nota informativa, mas, na verdade, o que ele é? Ele é uma primeira análise dos documentos que você juntou. Ele nunca é uma análise técnica para valer. Ele é uma análise muito mais sobre o que é necessário para adentrar a fundo na análise do seu processo. E aí, esse primeiro documento, ele diz, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não juntou a RT, não atendeu a NBR tal, não atendeu a essa requisição que está no termo de referência. Então, ele identifica, na verdade, as falhas daquilo que você deveria ter feito e que, por algum motivo, não chegou a fazer. Então, ele faz essa nota informativa
E o próximo passo, ele tem que te mandar essa nota informativa. Você tem que tomar ciência do que é que está nessa nota informativa. O que eu aconselho pessoalmente? Que além de receber esse documento, essa nota informativa, você também vá até o órgão ambiental ou entre no sistema CEI e peça vista de todo o processo. Por quê? Porque quando você pede vista de todo o processo, você tem a numeração lá dos autos, dizendo em que folha que você juntou o contrato social, em que folha que você juntou o projeto tal. E aí você sabe, você vai poder conferir se aquela análise técnica condiz com aquilo que está ali e o que é realmente que o técnico falou. Ele falou, não está previsto isso no projeto tal. E você vai lá e olha no projeto e realmente não está. Aí você sabe com exatidão o que é que você tem que juntar. Então, como que você vai ter acesso a essa nota informativa? Via de regra, o órgão ambiental tem que mandar para você uma cópia dessa nota informativa, dessa informação técnica. Ele tem que lhe mandar esse documento, que é a primeira análise feita pelo técnico, pelo analista. Ele vai te mandar esse documento normalmente por 2 meios. Ou ele manda uma cópia para você com AR e um ofício assinado pelo presidente do órgão ambiental. Esse é o meio mais comum. Ou ele vai notificar via imprensa oficial local, vai dizer, compareça ao órgão ambiental para tomar ciência das complementações que precisam ser feitas. Aí você comparecendo ao órgão ambiental, vá lá e não só vai receber a nota informativa, como você tem direito, é um direito seu, tá? A acesso completo de tudo que está nos autos do seu licenciamento, do seu processo de licenciamento. Com isso na mão, essa nota informativa, essa informação técnica, normalmente ela estipula um prazo. Muitas vezes vai entre 120 a 180 dias para você apresentar as complementações, para você apresentar os projetos prevendo agora o que você não previu, para você apresentar as autorizações da agência de águas local, para você apresentar aquilo que não tinha apresentado até então. Então é estipulado um prazo, esteja atento a esse prazo, cumpra esse prazo. Terminou o prazo, apresentou todos os documentos, aquilo volta para o analista que foi designado e aí aquele analista vai fazer a análise técnica propriamente dita. Agora ele vai entrar, ele só não, né? Normalmente o licenciamento ambiental, ele é multidisciplinar. Então o engenheiro vai olhar uma coisa, o biólogo vai olhar outra, o veterinário vai olhar outra coisa e eles vão produzir um documento comum que é um parecer técnico ou um parecer. Esse documento é o que nós chamamos de manifestação definitiva do órgão ambiental. Porque agora ele vai entrar na questão técnica propriamente dita, no mérito propriamente dito. Eles vão analisar tecnicamente tudo que você juntou, viabilidade, necessidade de adequação. E aí esse documento ele tem uma estrutura. A primeira coisa que eles costumam fazer é uma anamnese completa do processo. Então eles dizem projeto de instalação hidrossanitária, folhas tais. Projeto de instalação elétrica, folhas tais. Projeto de monitoramento da fauna e da flora, folhas tais. Então eles vão dizendo, fazem uma espécie de índice e vão dizendo o que eles encontraram ali. Feito isso, eles fazem, num segundo momento, a análise técnica propriamente dita. Esse projeto é adequado, esse projeto não é adequado porque não atende isso, não atende aquilo. Essa proposta de monitoramento da fauna é adequada, não é por isso ou por aquilo. Tá? Aqui não tem previsão de sistema de emergencial de combate a incêndio por causa disso ou por causa daquilo. E aí eles fazem essa análise técnica. Ela é profunda, ela é técnica. Deve ser profunda. Feito isso, eles fazem então uma lista do que deve constar como condicionante na licença que eventualmente será deferida. Então eles dizem, ó, tem que colocar essa condicionante, aí estipulam uma quantidade de condicionantes e os prazos de cumprimento de cada uma daquelas condicionantes, isso também deve estar lá. E aí este parecer vai servir de base de fundamento para a licença propriamente dita, se ela vier a ser deferida. E a última parte desse documento é a conclusão, dizendo pelo deferimento ou pelo indeferimento. É isso o que acontece via de regra no processo. E todas as comunicações entre os analistas ambientais, entre o órgão ambiental e o interessado, elas têm que ser formais e publicizadas, elas têm que ter algum tipo de publicidade, elas têm que ter pelo menos aquelas garantias de que você realmente vai tomar ciência daquelas exigências todas que estão sendo feitas. Então, se de alguma maneira você anda recebendo e-mails ou anda recebendo telefonemas
durante esse período de análise, dizendo agora nós chegamos à conclusão que tem que ser feito tal projeto assim, assim. Agora nós na análise... Isso é absolutamente irregular. Fique atento a isso. Isso é absolutamente irregular. Você só está obrigado a cumprir, a atender às exigências que constam expressamente da sua licença, que normalmente está baseada nesse parecer. Então essas duas coisas vão servir de parâmetro para você. A licença, se você já tiver, né? Ou o parecer, dizendo por quê que está sendo exigido aquilo de você. Fora disso, exigências feitas por e-mail, exigências feitas por telefone, normalmente com prazos exíguos, assim, ó, 30 dias para cumprir uma determinada nova exigência, é irregular. É irregular. Está tudo errado. Então esteja atento a esse tipo de comportamento, ele não pode acontecer. E isso pode te prejudicar. Esteja atento a isso. Esteja pronto, inclusive, para agir e pedir providências, inclusive o afastamento desse analista. Ele não pode fazer isso e ele sabe que não pode fazer isso. Tá bom? Então, esse é mais um vídeo. Nós vamos produzir muitos outros vídeos. Se você acha que esse conteúdo é interessante, compartilhe com outras pessoas que podem estar vivendo esse tipo de situação. Comente aqui embaixo com a gente, nós estamos em todas as redes sociais. Comente, deixe a sua contribuição, nos mande a sua pergunta. Quem sabe o próximo vídeo será justamente para responder a sua pergunta. Então mande a sua pergunta, curta e compartilhe, nos acompanhe nas nossas redes sociais. A Aquila Consulting agradece a sua audiência, o seu acolhimento ao nosso trabalho. Muito obrigado e até um próximo vídeo.